Getúlio Vargas, o ditador que virou democrata e entrou para a história. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930 não foi um acontecimento isolado, mas sim um resultado de um conjunto de tensões acumuladas ao longo da Primeira República. O Brasil vivia sob a hegemonia da política do café com leite, marcada pela alternância de poder entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Essa estrutura oligárquica funcionara durante décadas, mas começava a mostrar sinais de esgotamento diante das mudanças sociais, econômicas e culturais. A urbanização crescente, o surgimento de uma classe média politicamente ativa, a expansão industrial e a crise do modelo agroexportador, agravada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, criaram um ambiente propício ao questionamento da ordem estabelecida. Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, tornou-se líder da Aliança Liberal, coalizão que reunia dissidentes das oligarquias tradicionais e representantes de grupos urbanos e industriais. Sua candidatura à presidência defendia reformas eleitorais, justiça social e renovação política. A derrota para Júlio Prestes nas eleições de 1930, somada ao assassinato de João Pessoa, seu candidato a vice, inflamou o país. A morte de João Pessoa serviu, simbolicamente, como prova da decadência moral do regime, sendo utilizada como bandeira pelos articuladores da Revolução. Quando o movimento revolucionário se iniciou em outubro de 1930, seu avanço foi rápido. Diversos estados aderiram e parte do exército recusou-se a reprimir a insurreição. Antes que as tropas lideradas pelos revolucionários chegassem ao Rio de Janeiro, Washington Luiz foi deposto por militares, abrindo caminho para a junta provisória que entregaria o poder a Vargas. Em 3 de novembro, ele assumiu o governo provisório, cercado de expectativa, desconfiança e esperança. A reorganização do Estado e o caminho para a ditadura. Nos primeiros anos, Vargas moveu-se como um habilidoso articulador. Substituiu governadores por interventores de sua confiança, reorganizou ministerialmente o país e buscou equilibrar interesses de militares, industriais, trabalhadores urbanos e elites regionais. Seu governo representava, ao mesmo tempo, ruptura e continuidade. Modernizava, mas também preservava negociações políticas tradicionais. A pressão popular por mudanças resultou na Constituição de 1934, que introduziu avanços como o voto secreto, justiça eleitoral e leis trabalhistas embrionárias. Contudo, o ambiente político seguia conturbado. A Revolução Constitucionalista de 1932 deixara feridas abertas, movimentos extremistas cresciam e as tensões entre comunistas, integralistas e conservadores pareciam ameaçar a sobrevivência do Estado. A partir de 1935, após a intentona comunista, Vargas encontrou a justificativa perfeita para adotar medidas autoritárias. O governo passou a controlar a opinião pública, fortalecer órgãos de vigilância e ampliar o poder do executivo. Em 1937, com o pretexto de combater o comunismo por meio do falso e manipulado Plano Cunha, Vargas deu o golpe que inauguraria o Estado Novo. A nova Constituição de 1937, redigida por Francisco Campos, foi peça central na construção do regime. Inspirada na Constituição polonesa de 1935 e em modelos fascistas europeus, ela estabeleceu supersoberania presidencial, eliminando contrapesos institucionais, fechamento do Congresso Nacional e substituição de legislações por decretos-leis, proibição de partidos políticos sufocando oposição organizada, impossibilidade de eleições diretas para presidente com mandato indefinido, fortalecimento dos órgãos de segurança e vigilância institucionalizando prisões políticas, centralização absoluta do poder, retirando a autonomia dos estados. O Estado Novo funcionava como uma máquina política e cultural. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, censurava a imprensa, produzia material patriótico e moldava a imagem de Vargas como salvador da nação. O culto à figura do presidente foi intensificado, enquanto opositores eram perseguidos, presos, exilados ou silenciados. Apesar do contexto repressivo, Vargas implementou profundas transformações estruturais. Criou a base da legislação trabalhista que daria origem à CLT, a Justiça do Trabalho, instituiu o salário mínimo e desenhou políticas industriais que permitiriam pela primeira vez ao Brasil desenvolver grandes complexos produtivos, como a Companhia Siderúrgica Nacional. O flerte com o nazismo e a reviravolta na Segunda Guerra Mundial. A política externa varguista durante o Estado Novo foi marcada por ambiguidade calculada.
Em meio a um cenário internacional polarizado entre liberalismo e regimes totalitários, o governo brasileiro buscou extrair vantagens de ambas as forças. A Alemanha nazista tornou-se importante parceira comercial, fornecendo maquinário e tecnologia em troca de produtos brasileiros. Além disso, o modelo de propaganda do DIP e o autoritarismo centralizador de Vargas guardavam semelhanças estruturais com os regimes fascistas europeus. No entanto, esse flerte não significava alinhamento ideológico pleno. Era antes uma estratégia para negociar melhores posições internacionais e pressionar os Estados Unidos. A balança começaria a pender quando a guerra se intensificar. Em 1942, submarinos alemães torpedearam navios brasileiros no Atlântico, gerando forte comoção nacional. A indignação popular, somada ao interesse dos Estados Unidos em fortalecer sua presença estratégica na América do Sul, levou Vargas a uma mudança decisiva de posição. O Brasil rompeu relações com o eixo e, posteriormente, declarou guerra à Alemanha e Itália. O envio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar ao lado dos aliados na Itália, consolidou o reposicionamento do país. A contradição entre combater ditaduras no exterior, enquanto mantinha uma ditadura dentro de casa, tornou-se politicamente insustentável. A pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, e o próprio desgaste interno do regime acabaram por enfraquecer as bases do Estado Novo. Em 1945, Vargas foi deposto por militares que outrora lhe eram fiéis. A deposição não encerrou sua influência. A figura dele permaneceu viva na memória popular graças às políticas sociais que marcaram sua era. Em 1950, ele retornou ao poder, dessa vez eleito democraticamente, com apoio massivo das camadas populares e dos trabalhadores, legitimado por sua imagem de pai dos pobres. Seu segundo governo, no entanto, enfrentou intensa turbulência. Inflação crescente, conflitos entre nacionalistas e liberais, crises ministeriais, denúncias, pressões militares e grande hostilidade da imprensa. A criação da Petrobras em 1953 reforçou a imagem de Vargas como defensor dos interesses nacionais, mas aumentou também a oposição das elites econômicas e de setores conservadores. A crise atingiu o ápice em 1954, após o atentado da Rua Toneleiro, envolvendo membros do governo. Isolado politicamente e à beira da deposição, Vargas tomou sua decisão extrema. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, ele se suicidou no Palácio do Catete, deixando a célebre Carta-Testamento, um documento carregado de emoção e retórica nacionalista. Nele, denunciava a pressão das forças ocultas, que, segundo ele, agiam contra os interesses do povo e da soberania nacional. Sua frase mais marcante, "Saio da vida para entrar na história", tornou-se um símbolo poderoso do impacto que pretendia causar. A carta transformou seu gesto pessoal em ato político, buscando deixar claro que sua morte era, para ele, um sacrifício em nome da nação. A leitura da Carta-Testamento pelo rádio gerou uma comoção imediata. Multidões foram às ruas, protestos se espalharam pelo país e adversários políticos recuaram momentaneamente diante da força simbólica de suas últimas palavras. Um legado complexo, ambíguo e monumental. Getúlio Vargas permanece como uma das figuras mais paradoxais da história brasileira. Foi, ao mesmo tempo, ditador e democrata, repressor e criador de direitos, fascinado por modelos autoritários, mas capaz de alinhar o país às democracias ocidentais na Segunda Guerra Mundial, centralizador, mas responsável por amplas transformações sociais, líder populista, mas também habilidoso estadista, inimigo da liberdade de expressão, mas patrono de políticas trabalhistas duradouras. Vargas entrou para a história não apenas por governar, mas por moldar o país em sua economia, sociedade, política e identidade nacional. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Até a próxima jornada!